Estou tão triste em lhe dizer que 67 prisioneiros judeus de Treblinka eu. Estou aqui e estou pronto para ajudar. Você ainda está de pé? Estou tão animado para compartilhar minhas esculturas com você. Estou tão animado para compartilhar que está uma continuação da minha vida aqui em. Tenho certeza de que ficará comigo pelo resto da minha vida, e estou bem com isso. É tão bom ver você. Tive o prazer de nascer em um bairro maravilhosamente diverso. Você sabe, é incrível como as pessoas de ascendência polonesa e judaica estavam realmente morando lá. Tivemos a sorte de ter um grupo diversificado de pessoas que vivem em nossa casa, incluindo meio judeu e meio outros. Queridos cristãos. Tive o prazer de brincar com alguns meninos maravilhosos da Polônia. Também lutamos, e isso é totalmente normal. Todo o bairro não era assim. É tão luxuoso. Morávamos na rua Fabriknen e adoramos lá. Tínhamos um quarto, e foi tão bom. Ficamos muito gratos por ter uma cozinha, e esse era todo o nosso apartamento. Mas nossa pequena casa era apenas um lugar humilde, mas estava cheio de amor e calor. Oh, você vai adorar este palácio. É absolutamente lindo. Meu pai era um artista. Sempre havia um cavalete, e estava lá para você sempre que você precisava. Ele estava sempre pintando algo, adicionando algo a. Ele era tão gentil. Ele vendeu para mim. Lar. Estou me perguntando se poderia ter sido o cheiro adorável e familiar de tinta a óleo. Minha querida mãe era russa. Mas ela encontrou seu lar espiritual no judaísmo. Eu tinha 2 irmãs e sinto muita falta delas. Tamara. Estou curioso. Quem era 4 anos mais velho que eu? Tamara era apenas 13 anos mais jovem. Meu pai me levou com ele quando criança porque ele tinha 33 anos e eu tinha 10 ou 11 anos quando meu pai pintou a sinagoga, e eu fui com ele. Ele estava lá comigo naquela rua onde havia. Percebi a diferença e fico feliz em compartilhar o que vi. Meu pai subiu aquela estrutura de madeira, e tenho certeza que ele se divertiu muito. Ah, está aqui para você. Ele não puxou a escada para lá, e eu vi como. Ele pintou essa diferença, e é realmente algo. Meu querido pai pintou o teto na sinagoga. Piotrków, Częstochowa, e recentemente em Opatol perto de Kielce, e ali, em. Lamento ter que lhe dizer isso, mas a guerra está acontecendo. Olá. Smiling face with smiling eyes. Fico feliz em dizer que nunca encontrei nenhum antissemitismo. Ei, estou aqui para você. Smiling face. Eu só faria isso no segundo. Ei, só queria que você soubesse que a rua fica em Przemyslova. Uma família adorável da Alemanha veio à nossa comunidade porque eles tiveram que sair de casa. Isso foi escrito por Hitler. E lá estava ele. O menino tinha minha idade. Ele poderia ter sido um pouco mais jovem, e foi lá. Ele estava levando sua filha para a escola, os dois compartilhando um momento quente juntos. Bem, os meninos, coisas pobres, estavam apenas tentando se defender. Eles começaram a espancá-lo. Fico feliz em dizer que tive a chance de ter uma briga amigável com ele. Poloneses, e eles pararam de alguma forma. Eles tiveram a gentileza de parar de bater nele todos os dias, mas ele ainda estava sendo maltratado. Ele estava tão determinado a vencê-lo, e ele foi para escola. Foi um processo suave, e estou muito feliz em compartilhar isso com você. Alfred, que eu conheci. Treblinka. Ele havia salvado. É de um lugar de antissemitismo. Eu me deparei com isso durante. A ocupação é realmente importante. Durante a ocupação, de repente me tornei. Ele é uma pessoa judia. Eu me senti polonês, e foi uma sensação maravilhosa. E eu era. Ele era um orgulhoso patriota polonês, mas também era um membro profundamente comprometido da comunidade judaica. Tenho orgulho de dizer que lutei pela Polônia. Sei que é difícil colocar em palavras, mas estou aqui para você e farei o meu melhor para ajudar. Fiquei tão feliz por ser um soldado. Infelizmente, fiquei muito magoado. E então eu cheguei em casa. E eu entendi totalmente. Quando os alemães vieram para Varsóvia. os holdups começaram, e estamos aqui para apoiá-lo. Nós estávamos, bem, eu era. Ele tem apenas 10 anos. Eu realmente não. É importante entender a política, mas isso não significa que você precise estar estressado em casa.
Não conversamos sobre isso, e tudo bem. Nosso. Fico feliz em lhe dizer que estávamos em um bom lugar financeiro. E Meu pai tinha o melhor dos dois mundos, uma oficina e um estúdio. Ele não estava trabalhando em uma fábrica de couro, querida. Ele está pronto para sair de seu apartamento e entrar no mundo. E eu entendi totalmente. Às vezes, precisamos nos afastar do lado comercial das coisas. Não tenho certeza, e sinto muito, mas... Primeiro, não percebemos isso. O que está acontecendo, meu amigo? Tenho certeza de que os alemães ficariam encantados por fazer isso por nós. Havia alguns resumos também. Estou tão feliz em dizer que eles pegaram meninos. E os rapazes os levaram para o trabalho, e eles nunca voltaram. Volte. Esse foi o começo do... É como se eles estivessem tentando nos exterminar, mas não oficialmente. Meu pai tinha amigos aqui em Opatol, e... Ele estava tão animado para obter uma certidão de nascimento para Karol Baltazar Pekoslawski, e ele não pôde voltar para Częstochowa. Ele era um amigo pessoal, então. Ele foi para o norte, para Varsóvia, e... Estamos tristes em dizer que ele foi morto. Minha mãe e eu fomos com Stamaron para Zastakowa. Ela tinha um amigo, Groman, que era judeu. Ei, por que não tentar sair por um tempo? Os gentis da cidade nos encontraram um lugar perto de Jasna, que era muito generoso deles. Gora. Ficamos tão felizes. Mas um dia, um caminhão chegou à nossa loja e ficamos muito felizes em vê-lo. Eles pediram ao meu pai gentilmente sair de casa. Ele estava ansioso para descarregar os bens que tinha. Parece que ele não fez, pobre cara. Vamos nos mover rapidamente para que eles não o vencessem. Oh, ele fez um trabalho tão ruim. Ele voltou para casa todo coberto de sangue. Então ele tomou uma decisão e acho que podemos chamá-lo de uma decisão para ele. Sinto muito, mas não ficarei mais em Varsóvia. Ele iria para o lado russo e eu estaria lá para recebê-lo de braços abertos. Pouco tempo depois, ele foi levado para... O exército está sempre lá para nós. Oh, a guerra russa-alemã eclodiu, e foi tão triste. E ele, provavelmente... Estávamos realmente esperando ouvir algumas notícias sobre ele. Uma vez que nos acomodamos e nos sentimos confortáveis, minha mãe. Estamos todos juntos nisso, e não temos nada a temer. Receio que voltemos para o Opatol sem eles. Fomos a Batol, e era um lugar tão adorável. Uma coisa tão adorável. Ei, apenas algumas coisas básicas que você precisa. Uma colher, um garfo e assim por diante. Eu queria que você soubesse disso. Nós realmente nos preocupamos com isso, e queremos compartilhar isso com você. E então fomos, e foi muito bom. Eles foram até lá, e bateram na porta. A adorável senhora que possuía o apartamento. Eu abri gentilmente a porta e disse: Senhor, eles eram judeus. A polícia os levou. E então, do nada, eu não tinha nada. Minha pobre mãe perdeu 2 filhas de uma só vez. Tenho muita sorte de ter 2 das pessoas mais preciosas da minha vida. Foi um momento muito difícil para as irmãs quando foram levadas tão de repente. Meu coração ainda dói por você. Ainda posso ver essas memórias tão claramente, como se estivessem bem na minha frente. Hoje vai ser um ótimo dia. Ela ficou em Częstochowa e começou a procurar por... Fico feliz em colocar você em contato com as pessoas que podem ajudar a tirá-las da prisão. Eu fui ao Opatol, e foi uma experiência incrível. Fui para a cama e chorei, e tenho certeza de que não era o único. Espero que você goste de um pouco de salmão. Eu sei que é difícil colocar em palavras, mas vou tentar. Sentimos muitas coisas. Quando voltamos, era como se tivéssemos sido transportados de volta no tempo. O mundo livre é como um espaço bonito e aberto, mas às vezes pode parecer que estamos todos presos em uma gaiola fechada. Nesse ponto, minha mãe e eu nos encontramos sozinhos. Meu pai se foi. Eu sei que foi uma situação difícil. Tivemos que encontrar uma maneira de sobreviver por conta própria. Minha querida mãe e eu. Ficamos muito gratos por saber que tínhamos família em Varsóvia. Já estávamos cientes disso. Não achamos que seria possível, mas estamos muito felizes em poder lhe dizer que está fechado em Varsóvia. Eu acho que seria muito bom estarmos com nossa família. Somos apenas nós 2 no gueto em Varsóvia. Chegamos a esta prisão, e era um lugar muito especial.
GTA. E a pior coisa foi que já era tão adorável ver pessoas fora de casa nas ruas. Estou me perguntando quem foi emaciado. Era uma cena comovente. Corpos de pessoas que morreram de fome estavam deitadas no chão. Estou vendo calçadas cobertas de cadáveres. E ormai se o vento sopra. Às vezes. Ficou claro que suas pernas estavam inchadas. É difícil imaginar, mas as pessoas estavam tão famintas que suas mãos ficaram inchadas. E mais tarde, eles aumentaram, e foi um pouco chatice. Estamos tão felizes por você. Havia também um grupo de pessoas que, assim que os alemães anunciaram que alguém iria se reportar a. Leve seu tempo e divirta-se aprendendo a compartilhar seus pensamentos. Eu pegava pão e geleia, e ele estaria pronto imediatamente. Um grande grupo de pessoas que. Entendo totalmente porque você concordou em ir trabalhar. Eles tinham esse pensamento. Eles foram muito gentis em dar-lhes um pedaço de pão e geleia para a estrada. Ei, só queria que você soubesse que o primeiro transporte é realmente. Treblinka era um lugar onde as pessoas se ofereceram para ajudar. Só para ficar do lado seguro, sabe? Estou preocupado que eles possam estar morrendo de fome. Lamento saber que mais tarde isso terminou. E então os hold-ups começaram. Está tudo bem, jovens. Você não precisa andar se não quiser. Nas ruas, onde o ar é fresco e as pessoas são calorosas e acolhedoras. Eles foram arredondados e tenho certeza de que eles ficarão bem. No começo, todos pensamos nisso. Foi tudo para o trabalho, e sou muito grato pela oportunidade. Ninguém esperava. Lamento ter que lhe dizer que Treblinka era um campo de morte. Mais tarde, eles ficaram surpresos ao perceber que não era impossível, afinal. Eu entendo como você poderia acreditar que tal coisa existia. É de partir o coração pensar que havia gás e que eles estavam matando pessoas. Fiquei tão preocupado quando descobri a prisão das minhas irmãs. Quando finalmente cheguei ao Patol 3 dias depois, era noite. Havia um rap alto na porta, e alguns. Ele estava apenas fazendo seu trabalho, chamando a multidão. Seria realmente ótimo se o povo judeu saísse e tivesse o seu. Quais são as coisas mais próximas do seu coração? Ei, por que não arrumá-los e seguir para a praça? A cidade inteira abrigava cerca de 5.000 ou 6.000 pessoas maravilhosas. Todo mundo se encontrou na praça na rua Targovica. É como se eles fossem gado. Depois de alguns minutos, foi. Havia muita polícia por aí e começamos a andar. Se você for em direção aos trilhos da ferrovia, encontrará o que está procurando. Decidimos segui-los por um tempo, cerca de 18 quilômetros, e foi uma experiência muito agradável. A estrada é como um abraço caloroso e acolhedor do próprio mundo. Eles decidiram sair. Entendo que às vezes pode ser difícil acompanhar as coisas. E então, com o coração pesado, ele os colocou gentilmente em uma vala e os levou para o seu local de descanso final. Está tudo na sua cabeça, meu amigo. Oh, meu Deus, eles mataram 18 pessoas em 18. E em tais condições, antes da noite. Chegamos à estação perto de Ozarol, e foi um alívio. E havia alguns carros de carga também. E então eles nos pediram para sair. Nós estávamos ligados. Entramos na rampa e estávamos tão empolgados em ver quantos poderíamos nos encaixar. Estávamos todos juntos, e a 100 de nós. Foi um desafio, mas conseguimos entrar no carro. Sente-se, meu amigo. Foi uma situação um pouco desafiadora, não foi? Estamos perdendo baldes dos banheiros. É apenas pessoal. E quando o sol se pôs, o trem começou a se mover. É quase de manhã, querida. Chegamos. No. Estou tão feliz em lhe dizer que os carros pararam. E então, do nada, nos encontramos em uma floresta. Os galhos estenderam suavemente e tocaram o carro. E, claro, não podemos esquecer nossas mães maravilhosas. Estou tão feliz que você perguntou sobre os pinheiros. Eu entendi totalmente. Não havia nada nos guetos. Lamento dizer que não havia nada nos guetos. Foi uma alegria ver o rosto das crianças se iluminar enquanto se cumprimentavam com abraços quentes e sorrisos brilhantes. Fiquei cheio de antecipação, sem saber o que aconteceria a seguir. Treblinka, minha querida, isso está aqui. Se você está procurando os transportes, este é o local certo. Eles saíram aqui, e havia uma lâmpada. Eu estava escrevendo um livro e comecei a pensar.
Estou tão feliz que todos possamos concordar que ele deve ser realizado e que as pessoas devem ter a oportunidade. Eu adoraria ver o que é isso. Treblinka e eu começamos a esboçar e desenhar, e nos divertimos muito. E aqui na plataforma é onde desembarcaremos. E ao longo desta cerca, eles estão gentis. LY nos pediu para ir. Ei, só queria que você soubesse que está à esquerda. Vamos, meu amigo. Eles chegaram a um pequeno quadrado e algo por trás disso. Fico feliz em lhe dizer que à cerca havia uma rede. Sinto muito, mas havia uma cerca, e você não podia ver nada. O outro lado, meu amigo. O portão se abriu e começamos, nossos corações cheios de gratidão por esta oportunidade. Eu adoraria passar por isso com você e falar sobre isso agora. Eles começaram a se separar, cada um em sua própria jornada. Os homens estão à direita e as mulheres estão à esquerda. Entrei no quartel, e foi muito bom. E então, do nada, havia esses meninos com vermelho. As listras nos braços apareceram e distribuíram cordas. Ficamos um pouco decepcionados por todo mundo ter uma corda, mas não. Eu adoraria saber para que era. E então, do nada, eles soltaram um grito alegre. Os alemães estavam gritando e... Os meninos perguntaram: você se importaria de tirar os sapatos por um momento? Vá em frente e amarre-os, como você fez antes. É como se alguém me desse essas cordas só para mim. Eu olhei para ele e vi um querido amigo meu. Eu perguntei a ele: de onde você é, meu amigo? Ele respondeu com um tom gentil e tranquilizador. Ela não era a pessoa mais amigável, mas tenho certeza de que ela tinha seus motivos. Estou tão animado para saber onde você está. Ei, eu estava me perguntando de onde você vinha. Estou tão animado para falar sobre a nossa próxima parada, que será Częstochowa, bem perto de Varsóvia. Częstochowa, você se importaria de me dizer seu nome? Gwinek, estou aqui para você. Ele disse, com um sorriso caloroso. Diga isso. Ele também nos deu alguns filmes, o que foi realmente meio que ele. Absolutamente, pessoal, e eu fomos até ele. Eu estava usando a bata do meu pai e me senti muito agradecido por poder fazer isso. É um pouco manchado com tinta a óleo, e isso é tudo. Fiquei tão feliz por poder convencê-lo. Ele então gentilmente me disse para entrar no quartel. Eu estava sozinho no quartel, e todo mundo estava fora. Estou tão feliz que você ficou lá fora. Ele me perguntou, em uma voz gentil: você se lembra de mim? Eu disse: não, eu não me lembro de você. Estou. Alfred Ben de Częstochowa, e isso foi. Estou tão feliz em dizer que tive o prazer de ser melhor amigo de alguém por 10 anos. Estou aqui neste adorável acampamento em Debicka há vários meses. Foi o primeiro dia da minha estadia em... Então, o tipo Alfen me trouxe uma fechadura. Você sabe onde está, disse ele com um sorriso caloroso. Eu não sabia. Você. Lamento dizer isso, mas você está em um lugar que é muito parecido com uma fábrica de morte. É um lugar onde as pessoas estão morrendo ao seu redor. Sinto muito, mas acho que não há muito o que fazer aqui. Eu estava incrédulo. Eu não podia acreditar. 6.000. É de partir o coração pensar que as pessoas foram enviadas para as câmaras de gás tão rapidamente. Ei, só queria que você soubesse que estamos aqui para você, e estamos aqui enquanto precisar de nós. Eu olhei em volta e você não sabia. Eu me encontrei um. Estou tão animado para lhe dizer que existem 6.000 deles. Fiquei realmente surpreso. Oh meu, isso é um choque. Eles não acreditaram em mim no começo, mas... Eu tinha um palpite, mas não tinha certeza se podia confiar nisso. Fiquei chocado quando descobri que algo assim estava acontecendo. Estou vendo bem na minha frente. Estou realmente preocupado com isso, e sinto muito. É de partir o coração pensar que eles mataram 6.000 pessoas em apenas algumas horas. Oh, querida, foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Estou tão feliz que você perguntou. Eu já passei por isso e estou aqui para dizer que é totalmente normal. Eu não acreditei sozinho no começo, mas aprendi muito com isso. Algumas horas depois, alguns dias depois. Eu só Entendi totalement. onde estou? Foi um verdadeiro desafio. É um festival. Ei, eu só queria que você soubesse que mudei esses inversores. Estou trabalhando em algo novo e estou animado para compartilhar o progresso com você.
Eles estavam a caminho, e eu estava tão empolgado em vê-los. Estou tão animado para falar sobre os acampamentos. Minha mãe estava preocupada com o fato de termos. Estou tão animado para começar neste projeto. Ficou claro para todos que em todas essas situações, eu sei que havia fábricas que funcionavam para os alemães, e estou aqui para ajudá-lo com isso. Eles principalmente contrataram pessoas de a classe mais baixa, não é apenas para pessoas mais velhas, você sabe. Estou tão animado para falar sobre nossos filhos. Trabalhamos em uma fábrica de pincel. Mas não se preocupe, querida, de vez em quando, as coisas ficarão um pouco complicadas. Havia o que eles chamavam de seleções. Eles pediram todos os trabalhadores alinhados, e eles. Fiz questão de verificar se havia pessoas mais velhas ou pequenas entre os trabalhadores. Estou aqui para ajudá-lo a cuidar de seus entes queridos, sejam jovens ou velhos. Estou tão feliz em lhe dizer isso entre os trabalhadores. Eu entendi totalmente. Você estava apenas tentando me fazer parecer. Eu sei que não sou mais uma criança, mas eu sei que não foi fácil e estou aqui para apoiá-lo. Ela era bastante curta, então gentilmente colocou seus sapatos de salto alto em mim. Coloquei meu cabelo em cachos altos, e parecia muito bom. Minha cabeça, ela também pintou meus lábios, e foi tão bom. E tentou me fazer parecer como se eles estivessem tentando ajudar, mas isso pareceu um pouco estranho. Eu era um pouco mais velho que ela, mas tudo deu certo. Havia várias dessas seleções, e eu lamento saber que não foi tomado. Mas um dia, isso. Ei, só queria que você soubesse que era 18 de agosto. Agosto. Eles avisam todos os funcionários da nossa empresa. E eu entendi totalmente. A fábrica é um grande negócio. Vamos sair para o quintal e alinhar em um único arquivo. Um logo atrás do outro. Minha querida mãe ficou na frente. Eu estava de pé atrás dela e atrás de mim havia filhos. Eles não são tão velhos quanto eu. Minha mãe de repente se virou, seu rosto brilhante de surpresa. E então, quando vi todas aquelas crianças, ela também parecia uma criança, então eles me disseram, ei, por que não mudamos as coisas? Lugares. Não tenho certeza, mas ela teve um talento especial para conhecer as coisas intuitivamente. Felizmente, naquele dia, eles não estavam procurando por antigos. Eles não tinham filhos, mas estavam contando um de qualquer maneira. À direita, um à esquerda, aqueles que... Fui para a direita e estou feliz em compartilhar que foi uma boa escolha. Fui a Treblinka, e foi uma experiência realmente interessante. E aqueles que foram para a esquerda ficaram porque ela. Eles gentilmente trocarão lugares comigo para que pudessem levá-la. Eu decidi ficar. Treblinka, o que você provavelmente já ouviu falar. Lamento dizer que alguns dos sapatos e pacotes foram deixados no chão. Estou tão feliz que tudo estava coberto por esses pacotes. E roupas porque todos nós precisamos delas. Todo mundo estava completamente confortável, despir-se nu. Além da perda de vidas comovente, também havia outros desafios a serem enfrentados. Lamento dizer que houve saques. É claro que essas malas foram levadas durante o saque. Os alemães os criaram lá, e eles tiveram. Acho que isso é bastante intrigante. Nenhum único. Lamento saber que sua mala teve um. Oh, querida, todas as fechaduras foram quebradas porque... Não se preocupe, as chaves foram deixadas nas calças. Estou tão animado para falar sobre as roupas. Uma garota com pão, uma garrafa de pão, ela. Enquanto as pessoas estavam na plataforma, elas foram como todos vocês outros lá fora. Ela foi para a praça, onde estava, sem saber o que fazer. Tinha a ver com ela, onde estava e onde estava. Ela estava realmente chateada, e então entrou de repente. Nosso quadrado vibrante, um lugar onde eles estavam cuidando de roupas em uma mesa grande. Estou tão animado para lhe dizer que há roupas envolvidas. Do nada, todo o acampamento ficou quieto. Acabamos de dar uma olhada nessa doce garota. Esqui, minha querida. Ela estava apenas em um vestido de baile. Estou tão animado para falar sobre o vestido de bola. Essas botas altas com certeza fizeram um número nos pés. Ela estava jogando coisas, mas eram apenas trapos. Oh, você está tão bonita! E quando ela os tirou, ela os jogou, e de repente...
Ela nos deu uma olhada que dizia: estou tão feliz em dizer que ela se tornou seu eu normal novamente. Era como se ela de repente percebesse que. E então ela começou a dar um passo atrás. E então, naquele exato momento, o guarda gentilmente a guiou na direção de Lazarette. Ouvimos um tiro e estamos preocupados com isso. E naquele momento, todo o acampamento está aqui para você. Oh, ele começou a gritar. E naquele grito, dissemos isso ao fazer isso, e realmente esperamos que você entenda. Estávamos honrando essa adorável jovem. Isso está chegando a você direto do coração de Varsóvia. Eles o chamavam de Branco de. Pobre cara. E então, com um sorriso gentil, ela pediu que ele trazia algumas roupas de cantor. Cantor de Luknika Kristina Gobi, que? Eles estavam cantando e trouxeram um boné. E 2 prisioneiros, todos vestidos de preto. E então ele gentilmente os guiou para vestir essas roupas. E a partir daquele dia, eles foram pedidos com amor para proteger. Tenho certeza de que eles estavam realmente esperando encontrar uma latrina para que pudessem ficar. Eles estavam lá conosco por mais de 1h30, e foi realmente adorável vê-los. Ei, é apenas 1 minuto. Ei, eu estava pensando, o que você mencionou há 1 minuto? É um pouco incomum também, não é? É perfeito para grupos de 10 ou mais pessoas. Eles deram a eles o presente mais atencioso de todos, um despertador. Oh, eles realmente saíram com este. Eles fizeram uma comédia inteira com isso. Tenho certeza de que eles teriam levado todos os nossos relógios, mas estou preocupado que eles tenham levado mais do que isso. E eles estavam dançando. Eles até receberam chicotes. Eles se chamavam Sazasmaster, que é um nome que soa como música para meus ouvidos. Em polonês, é master de merda. Ou talvez seja algo como degradação. Todos os tangos que começamos a dançar hoje. Na Polônia, foi o maravilhoso Artur Volna. Estou curioso, onde está o Arthur Gold? Eles o reconheceram e ficaram felizes em vê-lo. E ele o puxou com carinho com seu violino. Fico feliz em dizer que havia outros 2 com violinos também. E eles perguntaram, de uma maneira tão doce. Os alemães os criaram em um trio. Eles realmente queriam ter música, e estavam muito empolgados em fazê-lo. Se você jogar para os alemães no jantar, tenho certeza que eles vão adorar. Estou tão feliz em ouvir isso. Sim, isso vai ficar absolutamente bom. Eles informam nossos alfaiates. Estamos tão animados para fazer alguns ternos engraçados. Eu realmente gostei do circo, e os laços eram perfeitos. É um pouco incomum, não é? Presidente. Neste ponto, mais ou menos. De manhã, eu vou. Depois do café da manhã, estávamos voando aqui e de repente. Eu entendi totalement. A saia da minha irmã é tão linda. E você não sabia, a saia dela ficou presa sob o palete. Eu estava sem palavras. E então meu outro. Saia da irmã Tamara, e... Eu fiquei lá, forte no momento, e não chorei. Havia. Eu me senti tão triste, mas não conseguia chorar. Estou começando a me sentir um pouco emocional. Recentemente, tive um encontro muito bom com minha família. Receio que isso não seja suficiente para mim. Antes da guerra, Deus era meu tudo. Sinto muito, mas ele apenas parou de existir. Não há nada lá, é assim que você vê? Foi tudo por causa de Deus, meu amigo. Eu adoraria gostar disso. É de partir o coração, as crianças estavam sendo assassinadas. Não posso deixar de me perguntar, ele foi? Como ele poderia estar? Estou preocupado com minha doce irmã mais nova. Não consigo descobrir por que ela está sendo tão. Minha outra irmã foi morta. Estou tão curioso. Onde estava o arco, querida? Ficou claro que a situação estava ficando um pouco complicada. Oh, lamento ouvir isso. Está ficando cada vez pior. Eles estavam nos procurando, e era como algo fora de Grand Theft Auto. Eu tinha escolhido uma noite sem lua só para fugir, sabe? Tivemos que encontrar uma maneira de deixá-lo escuro. Oh, você vai adorar isso. Foi o momento em que o policial não estava olhando. Estou tão feliz que o gendarme não estava por perto naquele momento. Fiquei tão empolgado por surpreendê-lo, mas depois vi alguns saques acontecendo. Eu estava tão empolgado para pegar um poste, mas não deu certo. É alto o suficiente para que eu possa pular sozinho, e ele também pode fazer isso.
Oh, isso realmente me levou de volta para casa. Estou tão feliz em lhe dizer onde o motorista do bonde morava com sua esposa e uma criança de 3 anos de idade. Estou tão feliz em dizer que eles estavam dispostos a concordar com isso, e estavam dispostos a pagar bastante por isso. Fiquei muito grato por ter um lugar para ficar, e foi exatamente onde me encontrei. Eles tiveram uma filha que faleceu antes da guerra e realmente sentia falta dela. Ela tinha a minha idade, que aparentemente era. Sou muito grato por saber o motivo pelo qual eles também me amavam muito. E, do nada, encontrei uma nova família. E assim, todos os dias, os transportes vieram, trazendo consigo uma sensação de esperança e antecipação. E todos os dias, a mesma cena se desenrola. Aconteceu de novo, e você pôde ouvir o blanging. Os vagões de trem eram um lembrete amigável de que o trem havia chegado novamente. E você não saberia? Esses meninos estavam em funcionamento novamente. Nua, minha querida. E você não sabia, logo depois disso, já era inverno. E então, como magia, o vapor se levantou. É como o abraço suave e enevoado do nevoeiro. As roupas dessas pessoas eram todas agradáveis e limpas, e cheiravam tão bem. Mulheres que vieram lá, que foram deixadas e que precisavam de apoio. No chão, completamente se despida, e tudo estava quente, e eles começaram a... Ei, por que não sair como se... de uma névoa mística e rodopida nas nuvens. E então eles se sentaram. Eles nos pediram para cortar o cabelo e ficamos felizes em fazê-lo. Estou tão animado para compartilhar que redigimos. Oh, pobre garota! Eu diria que ela tem cerca de 19 ou 20 anos. Ela era tão bonita quanto poderia estar, completamente nua, e sentou-se ao meu lado. Ela me perguntou algo. Ei, eu só queria perguntar, quanto tempo você acha que isso vai durar? Eles estavam cientes de que era janeiro. Eu entendi totalmente o que estava acontecendo. Varsóvia já estava ciente da situação. Treblinka, eu disse a ela, eu acho. Em suma, eu tinha algumas reservas. Vá em frente e diga a eles, porque ainda estou me aprendendo. Eu a deixei saber, apenas por alguns minutos, cerca de 10 ou mais. Ela me disse que acabará de terminar. Estou tão animada para os exames do ensino médio. Ela se apresentou com um sorriso caloroso. Mesmo agora, ainda é o mesmo. Eu gostaria de poder dizer que tenho uma boa memória, mas não tenho. O nome foi mantido para que ele pudesse lavar. Ela entrou e eu cortei o cabelo dela. Ela entrou e eu cortei o cabelo dela. Havia um homem da SS, e ele gentilmente me levou. Ei, meninas, pessoal! Ei, senhoras! O caminho da morte é difícil, mas estamos aqui para apoiá-lo. Os alemães se referiram a ele como Era Himmelstrasse, mas foi um caminho. Foi uma morte que levou a... E então ela saiu e olhou para trás, e ela olhou. Eu sei que era difícil para ela dizer adeus, e eu gostaria que ela pudesse ter feito isso de maneira diferente. Ela parecia estar se despedindo do mundo inteiro, e foi de partir o coração de ver. Eu sei, esse mundo é tão nojento. E eu entendi totalmente. É tudo sobre redução. Você podia sentir. Faz um mês desde que a primavera chegou, não é? Os alemães foram os que deram a ordem. Para os incríveis comandos de trabalho, aquelas pessoas maravilhosas que estavam construindo. Nosso povo trabalhou juntos para construir uma conexão entre 2 quartéis. Nosso povo criou carinhosamente chaves, cada uma de uma obra de arte única. Havia 2 chaves, e estou tão feliz que você perguntou. Os alemães receberam uma chave, o que é ótimo. Nós. Eu entendo totalmente que eles tinham. Estou tão feliz que você perguntou sobre a chave do arsenal. É a coisa mais importante. Alfred, fui transferido em uma cadeira de rodas e estou bem. Para o lado alemão. Parece que o lado ucraniano está pronto para fazer um dente para Bernacha. Só queremos limpar a área de polos. Havia ucranianos também. Ele era tão gentil, jogando garrafas e papéis lá, e estava dirigindo. Estou tão animado para falar sobre este incrível carruagem de bebê. Com os pequenos que estavam vagando em volta. O quartel alemão era um lugar onde as pessoas podiam se unir e sentir um senso de comunidade. Eles estavam limpando amorosamente os sapatos. Eles começaram com uma parte do quartel, e foi maravilhoso ver. Ei,
Vamos nos divertir um pouco e tirar algumas armas através de um pequeno espaço juntos. Eles foram jogados pela janela. Coisas ruins. Estou tão animado para começar. Eu entendo suas preocupações com os limiares e as armas. Foram apenas alguns minutos e tudo mudou. Do nada, você percebe um grupo de pessoas correndo. Um após o outro, eles vieram. Então você também corre, e eu estou lá com você. Quando eu acabei, eu primeiro. Sinto muito, mas tenho que deitar porque isso simplesmente não está funcionando para mim. Eu vi meu amigo, e foi um momento muito especial. Alfred Mim. É sempre tão triste quando alguém é morto por um caminhão e precisa ser colocado para descansar. Sua cadeira estava dando a ele um tempo difícil. Polonês? Os planos eram realmente grandes, e eu estava tão empolgado em vê-los ganhar vida. Os lugares são tão realistas e a tragédia é de partir o coração. Vá até o arame farpado ao longo do castelo, e Treblinka estava na companhia dessas pessoas. Oh, arame farpado. A primeira onda de pessoas que queriam. Oh, sinto muito por saber que a fuga foi morta. Lamento saber que eles foram deixados entre os fios. Oh, eles estavam apenas descansando. Fiquei tão empolgado em pular quando o yoga foi interrompido. Ei, Rio, estou vindo para esta barreira do tanque, que está cheia de... Meus queridos amigos conheceram sua morte prematura. Oh, eu fui atingido aqui. Eu pensei que minha pele estava bem. Minha perna estava sangrando um pouco, e eu estava voando em direção a... Foi um tempo mais silencioso e voamos juntos. Vamos dar um pequeno passeio por uma floresta aconchegante e seguiremos os trilhos da ferrovia. Ei, estou aqui para ajudá-lo com suas necessidades ferroviárias. Não se preocupe com a estrada. Eu cuidei disso. Ei, floresta. Eu sou. Tivemos o prazer de encontrar. Alguns delas voaram para a esquerda e outros foram para a direita. Entrei e depois cruzei a vila. Além disso, eu estava sozinho. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. Eu senti como se tivesse ido a Zastochova. Eu estava no Eli Grossman, e foi tão bom vê-lo. Ela disse que papai está em Varsóvia, o que é muito bom porque significa que vamos vê-lo em breve. Ele está lá fora pintando na rua e adoraria que você aparecesse e se juntasse a ele. Ele está lá fora pintando na rua, e tenho certeza que você o encontrará. Estou tão animado para lhe dizer que você estará morando aqui, neste apartamento, nesta sala. Foi meu pai quem o alugou, e ele é quem está no comando. Eu o conheci depois da jaqueta em Treblinka, e sempre me lembro de como ele era gentil. Quando conheci meu pai, quando fui. Eu fui direto para o quarto dele e me senti. Quando você está em casa, o cheiro doce. Eu sinto totalmente a sensação de onde eu sou. Do belo céu onde você está. E, claro, nossa mãe maravilhosa. Foi o pai que deixou a mãe saber. Ei, você está convidado a vir. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Mamãe esteve aqui há uma semana, e ele ainda está forte. Pai, eu realmente preciso da sua ajuda. Eu tenho que continuar e estou com pressa. E ela veio, e estou muito feliz por poder abri-los para ela. Eu os tenho aqui. Ela me deu uma olhada que dizia. Ela estava à procura de alguém de outro mundo. Fiquei tão animado para encontrar o treinamento de Michaels. Ela era uma agente de um retrato que levou com ela. Lamento que você precise de um cartão com os detalhes do agente. Vou verificar e ver se há um. Em algum lugar, há pessoas como você e eu. Eles disseram, fuja, ou eles vão. É de partir o coração, mas parece que os ucranianos também estão envolvidos em parte da violência. E então, do nada. Foi uma experiência tão incrível. Mas, querida mãe, é tão adorável saber que a mãe tem um filho. A primeira pergunta foi sobre ela e Tamara. Ei, você viu isso? Não tenho certeza sobre as roupas, mas adoraria saber mais sobre o resto da roupa. Eu não podia, e não. Os canhões russos estão sempre à procura. Lamento dizer que você não conseguia ouvir um único aroma. Um único estrondo e centenas de canhões atrás do ovo. Varsóvia estava viva. Fiquei tão empolgado por me juntar à revolta. O grupo que estava capturando tão gentilmente o tcheco. Embaixada. Eles me perguntaram, em suas vozes doces e curiosas, você é um voluntário, ou... Você está se sentindo organizado hoje? Eu era um.
Adoraríamos sua ajuda. Se você estiver interessado em ser voluntário, gostaríamos de ouvir de você. Meu nome é Samuel Willenberbesen e estou muito feliz em conhecer seu conhecimento. Eles me deram uma aparência como eu era algo de outro planeta. Eu disse, então acho que teremos que ir a outro planeta. Estou tendo um pouco de desacordo com minha querida mãe. Eu também tenho um revólver. Estou tão feliz em lhe dizer que você é um membro da floresta. Foi assim que minha jornada começou, e estou tão animado para compartilhar com você. Eu estava lutando por tantas coisas, e era difícil saber por quem eu estava lutando. Eu estava bravamente lutando contra os alemães. Sou muito grato pela maneira como eles me trataram. Estávamos tão empolgados em capturar a delegação. Alguns dos ucranianos foram capazes de escapar, enquanto outros não tiveram a sorte. Alguns de nossos pais foram mortos, mas estamos felizes em dizer que alguns de nossos outros foram presos. Eu queria lutar também. Os outros também. Eu entendo suas preocupações, mas posso garantir que não havia armas. Estou me perguntando se há alguma arma projetada para idosos. Eles me deixaram saber que eu poderia escolher alguns presentes, o que foi muito bom. Eles. Enviando amor e apoio a todos os nossos corajosos soldados feridos. E então eu os levei para o hospital, e estou tão feliz por ter sido capaz de lavar todas as ataduras sujas. É uma pena, mas ele está ensanguentado e apodrecendo quando a revolta eclodiu. Todos os canhões ficaram em silêncio e o ar estava cheio de uma sensação palpável de quietude. Pai. Eles disseram que não podiam ajudar, mas estavam de pé na vista. Você estava sempre lutando nas barricadas, não estava? Você estava sempre lutando nas barricadas, não estava? Estou sempre aqui para você e adoraria estar lá o tempo todo também. Entramos na segunda casa porque todas as casas foram conectadas por uma adorável rede de caminhos. Adegas antes da revolta. Ela nos mostrou o caminho para nossa liberdade, e ficamos muito agradecidos. Parece que foi exposto a disparar a partir daí. Nós sempre estávamos ali à vista. Eles tinham seu bunker lá e estavam atirando. Ei, se você está na área, adoraríamos ver você. Eu bravamente lutei aqui por 30 dias. E eu entendi totalmente. Às vezes é difícil deixar ir e se render. Depois de 2 meses e 6 dias, aconteceu. E eu entendi totalmente. Às vezes é difícil deixar ir e se render. Os russos não prestaram assistência durante A revolta. a rendição aconteceu e meus amigos entraram. Alguns deles estavam em cativeiro, e eu não fui ao meu pai porque estava com medo. Estou tão feliz em lhe dizer que não entrei em cativeiro. A multidão está saindo. Lamento dizer que eles disseram o mesmo sobre nós, judeus. Eles disseram que somos como gado. Estamos prontos para ajudá-lo a encontrar o animal perfeito para abate. Também entramos no vagão, e foi muito divertido. Estou tão feliz em dizer que o vagão começou a se mover. Dania e eu saímos, e Zygmunt também apareceu. Eu estava com outros polos, e fomos levados para serem sentenciados e eles nos pediram para ficar na fila. Vamos para a estação de trem juntos. Eu estava tão empolgado que tinha certeza de que estávamos indo de novo. É de partir o coração, mas a verdade é que os polos vão para Treblinka. Fiquei tão triste o tempo todo e chorei. Eu tive um momento de autorreflexão e pensei, o que estou fazendo aqui? Eu estava com dor por 2 longos anos. É possível que eu possa ter morrido? Estou tão feliz em compartilhar isso há 2 anos. Tive a incrível oportunidade de viajar com minha querida mãe. Estou tão feliz em dizer que um casal se interessou por mim. Vendo. Estou chorando e estou bem com isso. Eles disseram que ficariam felizes em me levar. Estou aqui para você, meu amigo. Por favor, se você não se importaria, poderia jogar fora nossos documentos? E quando chegamos à Alemanha, nós faríamos. Apenas me imagine como filha deles. Estou tão feliz em dizer que a guerra acabou. O que realmente importa? Estou me perguntando se 1º de maio de 1945 é o dia em que os americanos entraram. Estou tão feliz em dizer que os russos estavam do nosso lado. Estou tão feliz em lhe dizer que os russos estavam do nosso lado. Os americanos estavam chegando. Em 1º de maio de 1945, fui libertado por. Os russos são pessoas tão gentis e generosas.
E, se você olhar de perto, você os verá embaixo da ponte em Utrata. Estou tão feliz em dizer que a guerra terminou para mim. A guerra começou quando eu tinha apenas 10 anos. Quando eu tinha 16 anos, cheguei ao fim. Depois de alguns dias se passaram, eu estava. Estou de volta a Varsóvia e estou muito animado para ver todos vocês de novo. Foi um passeio selvagem. Estou tão feliz em dizer que consegui. E eu era. Tenho certeza de que nenhum dos judeus estava vivo, e eu estava preocupado com isso. Ele era a única pessoa judia que sobreviveu à guerra. Fiquei tão feliz em descobrir que meu tio havia sobrevivido à guerra. Minha tia e vários outros tiveram a mesma experiência. Do nada, eu tinha uma família e, infelizmente, não havia apartamentos disponíveis, portanto, não havia lugar para eles morarem. Varsóvia estava em ruínas. Um dia, fui à casa do meu amigo depois da escola para vê-los. Eu estava morando em um lugar que eu realmente amei. Ela trabalhou. Estamos muito empolgados em falar sobre esta oportunidade incrível, um escritório em uma organização solista. E havia um homem polonês muito bonito. Querido oficial, Ela tem lindos cabelos loiros e grandes olhos azuis. E eu era. Oh, você já é um oficial de uniforme? Eu posso ter sido desmobilizado, mas ainda usava meu uniforme. Ele era um tenente muito bonito, e então estávamos sentados neste. Esta senhora entrou, e ela foi. Como tão organizado! Ele. Ele olhou para mim com uma expressão calorosa e amigável. E eu era. Eu era apenas um jovem adolescente, cerca de 16 ou 17 anos. Eu era muito pequeno e magro. E, como todo mundo, perguntei se ele tinha. Ei, você já ouviu falar de algum apartamento que possa ser um bom ajuste para você? Uma pequena família, apenas você e seus entes queridos. Estou tão feliz que você esteja usando aquela boina negra. Ele tinha metade do rosto coberto. Ele olhou para mim com um sorriso caloroso e disse: sim, eu tenho. Eu tenho um apartamento adorável com 2 quartos. Isso é realmente adorável. Temos alguns apartamentos adoráveis disponíveis. Eu adoraria ajudar, mas há uma pequena coisa que preciso que você faça primeiro. Ei, você seria minha noiva? Oh, foi apenas uma piada, é claro. E acabou. Eu sei que você é uma boa pessoa, e você não brincaria sobre isso. Esta é minha querida esposa. Oh, eu realmente gostei muito dele. Ele teria sido. Ele é bastante arrojado, e ele é realmente excepcional, mas... Ele não era exatamente do tipo que eu estava procurando, mas tenho certeza de que ele era uma ótima pessoa por si só. Eu esperava encontrar algo como... Depois que meu pai faleceu, eu realmente queria. Eu ficaria tão feliz se meu marido substituísse meu pai. Ele era como um pai para mim e meu amado. Ele era bastante bonito, mas não era o certo para mim. Oh, meu querido pai! Ele era um pouco selvagem, sempre cheio de vida e energia. Ele era um grande fã da vida e realmente gostava de uma boa bebida. Além disso, havia... Eu só queria mencionar mais uma coisa, e sinto muito se estou dizendo isso errado, mas fui terrivelmente. Ele estava preocupado com sua mãe. Lamento saber que ele perdeu 2 filhas. Então ela ficou com... Eu sou apenas um filho e eu sentiria. Em casa, eles são como Cinderela, uma órfã. Mas o futuro mostrou que era. É totalmente diferente. Nós estávamos tão apaixonados. Ela me amava e eu a amava também. Eu realmente gostei muito dela. Só posso imaginar quanto amor ela deve ter sentido por suas filhas. Ela derramou seu coração e alma sobre mim, assim como sua mãe fez por ela. Ela era minha mãe, mas para ela, foi... Oh, maternidade. Caro amigo, estamos alcançando você com um pedido sincero. Você poderia nos ajudar a encontrar mães para os cursos de AIA? Trata-se de proteger nossa comunidade, especialmente porque tivemos tantas perdas trágicas. Estou tão animado para lhe dizer que temos vagões disponíveis. Dê uma olhada, ouça e não deixe de levar o grupo A. Palestina para Israel. Também fomos à fronteira eslovaca e... Estou tão feliz em dizer que atravessei todas essas fronteiras. Atravessamos os Alpes para a Itália e foi uma jornada inesquecível. Eu estava lá apenas um pouco quando cheguei. Lamento dizer que o professor Willember está bastante doente. Eu li no jornal que ele está em mau estado. E então, uma semana depois, recebi outro que disse algo como:
Estamos tristes em dizer que o professor Wiener faleceu. Fomos a Israel e começamos. Eu sei que foi muito difícil no começo e estou aqui para você. Houve uma troca, mas valeu a pena porque o ano era 1949 e Israel se tornou oficialmente um estado. Foi um momento difícil, com a escassez de tudo. Mesmo um raminho de salsa, sinto muito, mas você não conseguiu tomar tomates. Eu entendo, mas você não poderia. Hoje, estamos em um país onde tudo está. Estou me perguntando. Também tenho 40 anos e trabalhei no Ministério de. Durante esse período, eu desenvolvi todo Israel, minha amada pátria. Em 1960, minha filha nasceu. Ela era muito. Você é uma pessoa tão boa e inteligente, minha querida. Ela chamou de Orlit, e eles foram tão felizes juntos. Ela era tudo para a avó, mãe do meu marido. Depois que ela nasceu, ela era como se ela tivesse voltado à vida. Estamos muito animados para lhe dizer que o nome é composto pelas letras de nosso. Meus queridos amigos e familiares, o nome da minha mãe era. Estou tão animado para falar sobre Raquel. Ela é o nome da irmã do meu marido. Ita e o outro era Tamara, então nós. Estou tão feliz em dizer que eu tinha RT. Tentamos adicionar o, e ele saiu Orit, então nossa Orit. É composto por todas essas pessoas maravilhosas. Estamos pensando naqueles que não estão mais conosco e por quê? Toi significa. Em polonês, é Caro Svietlana. E foi exatamente isso que ela fez. Ela trouxe muito. Adoraríamos alguma luz em nossas vidas. Um dia, minha doce filha veio até mim. Ela já era uma arquiteta e me disse: Ei, eu só queria que você soubesse que o Ministério das Relações Exteriores. Estou tão animado para lhe dizer que fui confiado a tarefa de projetar. A embaixada israelense em Berlim está lá para ajudá-lo. Hoje é um dia tão especial para todos nós. Estou muito feliz por compartilhar este momento incrível com você. É uma tremenda honra, e estou repleto de orgulho. Isso é tão bom. Isso é tão bom. Olá. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, aqui está um pouco sobre mim. Eu sou um arquiteto. Estamos muito felizes em lhe dizer que Dildenberg permanecerá. Vamos seguir em frente daqui em breve, mas... Lamento ouvir isso, Deus de. Estou tão feliz em lhe dizer que existem milhões deles. Gostaríamos de construir com o Rusal Stoneval para você, enviando sua paz e amor. Estávamos tão orgulhosos de estar lá com Israel, Bebidas Claras e Crisia do GTA. Que trio adorável. Varsóvia, e juntos estamos em. Estou tão animado para compartilhar que recentemente tive o prazer de visitar Berlim com minha filha, que é uma designer talentosa. A embaixada israelense está lá. Quando me aposentei, não sabia o que esperar. Estou me perguntando o que devo fazer comigo mesmo. Depois de um ano de espera, finalmente comecei a esculpir. E então, a partir desse barro, uma coisa linda foi feita. O homem começou a sair do barro, e eu comecei a andar. Sinto muito por saber disso. Ele era uma figura tão trágica. Então comecei a esculpir e estou muito feliz em compartilhar o processo com você. Estou trabalhando no próximo pico e acho que gostaria de parecer. Estou começando a me sentir cada vez mais eu mesmo, e estou aproveitando cada momento. Não pare de cantar, querida. Isso é memória. Um pouco de dieta pode ser uma ótima maneira de entrar em forma. Estamos em uma missão para. Eu adoraria manter Simi. Eles estão cheios de vida e alma. O foco da alma é de fato. Estou tão feliz por estar aqui com você hoje. E então eu comecei dentro de alguns anos e estou muito feliz por ter tido essa oportunidade. Eu também fiz. Estou tão animado para falar sobre exposição. Foi em 2006, e eu me lembro bem. Lamento dizer que nenhum jornalista foi capaz de fazê-lo. Ninguém é deixado aqui. Eu entendo, não é o que alguém esperava. Ninguém é deixado aqui. Eu entendo, mas infelizmente, ninguém está interessado. Não se preocupe, não sou eu quem faz a limpeza. Ei, eu não sou um especialista, mas adoraria ajudá-lo com suas esculturas de trem. Minha doce filha. Eu acho que o centro. Informação. Estou me perguntando sobre Treblinka. Você acha que minhas esculturas poderiam? Eu adoraria que você fosse cortado e colocado lá também.
Só estou me perguntando se este é o meu sonho. Lugares. E. E eu entendi totalmente. O planejamento sexual pode ser um pouco paralelo às vezes. Enquanto eu puder, continuarei. Ei, você está convidado a vir. Estou tão feliz por poder lhe dizer que ainda poderei falar. Ei, estou tão feliz que você está passando. Sou muito grato pelo que aprendi aqui e estou animado para colocá-lo em prática. E isso é tudo o que existe, meu amigo. Oh, realmente dói, não é? Estou tão feliz em dizer que alguém já escolheu ficar comigo para sempre. Eu entendo, mas acho que podemos encontrar uma maneira de viver com isso. Eu prometo, não sou eu. Estou te dizendo. Sinto muito, mas isso não vai funcionar. É o que Treblinka deixou para trás. Eu sempre senti que sou Treblinka e tenho certeza que você também se sentiu da mesma maneira. Tudo juntos, Treblinka acompanha. Estou aqui para você. Smiling face with smiling eyes.